Durante a Segunda Guerra Mundial, a presença de submarinos representava uma ameaça constante e silenciosa nos oceanos. Essas embarcações submersíveis eram um perigo imprevisível para os comboios de suprimentos e as frotas de guerra aliadas. Cada navio afundado resultava em perdas humanas e impactava diretamente o esforço de guerra, elevando a caça antissubmarino a uma das prioridades mais críticas e complexas do conflito. Nesse cenário de batalha implacável, um comandante americano desenvolveu e aplicou uma estratégia incomum que logo se tornou conhecida como a Tática Proibida. Esta abordagem singular transformou seu escolta, um navio de guerra de rotina, no mais eficaz caçador de submarinos de toda a guerra. A tática não apenas desafiou as doutrinas navais estabelecidas, mas redefiniu a capacidade de combate antissubmarino. A essência dessa metodologia residia em uma agressividade implacável. Ataques contínuos com o lançador Hedgehog, sem interrupção ou trégua, até que o sinal do contato inimigo fosse definitivamente perdido. Era uma perseguição incessante, uma pressão constante que se mantinha até o desaparecimento completo do submarino. Este documentário explorará os detalhes dessa estratégia audaciosa, o navio que a executou com precisão e o impacto decisivo que ela teve no curso da guerra no Pacífico. Em maio de 1944, o cenário da Segunda Guerra Mundial no Pacífico Ocidental era de intensa atividade e de crescente importância estratégica. As forças aliadas avançavam progressivamente em sua campanha de saltos de ilha, buscando estabelecer bases mais próximas do Japão e cortar as linhas de suprimento inimigas. Esta vasta área oceânica, que se estendia por milhares de quilômetros, era vital para o transporte de tropas, equipamentos, combustível e suprimentos essenciais para sustentar as operações em curso nas Filipinas, Nova Guiné e nas ilhas do Pacífico Central. A manutenção de rotas marítimas seguras era, portanto, uma prioridade absoluta, e qualquer interrupção poderia atrasar significativamente o esforço de guerra aliado. Neste ambiente crítico, a ameaça representada pelos submarinos japoneses era constante e multifacetada. A Marinha Imperial Japonesa possuía uma frota de submarinos, os I-Boats, que, embora não fossem empregados na mesma escala de caça a comboios que os U-Boats alemães no Atlântico, ainda eram capazes de causar danos consideráveis. Sua principal missão incluía reconhecimento, transporte de suprimentos para guarnições isoladas e, ocasionalmente, ataques a navios de guerra e comboios aliados. Estes submarinos, com sua capacidade de operar submersos e atacar de surpresa, representavam um perigo invisível que exigia vigilância constante e métodos eficazes de contra-ataque. A perda de um único navio de transporte poderia significar a falta de munição, combustível ou alimentos para as tropas em combate, comprometendo operações inteiras. Para enfrentar esta ameaça submarina, as marinhas aliadas dispunham de uma série de tecnologias e métodos de caça antissubmarino, ou ASW, sigla para Anti-Submarine Warfare. A principal ferramenta de detecção era o sonar, um aparelho que emitia pulsos sonoros na água e detectava os ecos de objetos submersos. Um ping contínuo do sonar indicava a presença de um submarino, permitindo que o navio de superfície tentasse localizá-lo. No entanto, o sonar possuía limitações, como a interferência de camadas térmicas na água, que podiam desviar os pulsos, e a dificuldade de manter contato em altas velocidades ou em manobras evasivas do alvo. Uma vez detectado, o método tradicional de ataque era o uso de cargas de profundidade. Estes artefatos explosivos eram lançados na esteira do navio atacante e programados para detonar em uma profundidade pré-determinada. O conceito era criar uma onda de choque que esmagaria o casco do submarino.
Contudo, essa tática apresentava desafios significativos. O navio de superfície precisava passar diretamente sobre o submarino para lançar as cargas, o que resultava na perda temporária do contato de sonar, criando um ponto cego. Além disso, as cargas de profundidade exigiam uma estimativa precisa da profundidade do submarino e a taxa de sucesso era relativamente baixa, muitas vezes permitindo que o submarino escapasse. Foi neste contexto que o lançador Hedgehog, ou ouriço, começou a ganhar destaque. Desenvolvido pelos britânicos e amplamente adotado pelos americanos, o Hedgehog era um morteiro anti-submarino que lançava 24 projéteis armados com espoletas de contato para a frente do navio. Ao contrário das cargas de profundidade, os projéteis do Hedgehog explodiam apenas ao atingir o alvo, não por profundidade. Esta característica oferecia vantagens cruciais. O navio atacante podia manter o contato de sonar com o submarino durante todo o ataque, pois os projéteis eram lançados à frente, eliminando o ponto cego. A ausência de explosões prematuras também significava que o navio atacante não era submetido ao choque das próprias cargas, permitindo uma abordagem mais agressiva e uma avaliação mais clara do resultado do ataque. Embora o Hedgehog exigisse um acerto direto, seu padrão de dispersão e a capacidade de manter o contato de sonar aumentavam drasticamente a probabilidade de um afundamento bem-sucedido em comparação com as cargas de profundidade tradicionais. Esta tecnologia, simples em seu funcionamento, seria a peça central de uma nova e radical abordagem na caça anti-submarino. A doutrina padrão de caça anti-submarino, estabelecida pelas marinhas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, era caracterizada pela cautela e por uma abordagem metódica. Os navios de escolta eram treinados para operar em ciclos de busca e ataque que priorizavam a segurança da unidade de superfície e a conservação de recursos limitados, como as cargas de profundidade. Este protocolo ditava longos períodos de escuta passiva, onde o sonar era empregado de forma intermitente para evitar que o ruído do próprio navio mascarasse os sons sutis do submarino inimigo. A detecção de um contato era seguida por uma fase de classificação cuidadosa, buscando confirmar a natureza do alvo antes de qualquer ação ofensiva. Quando um ataque era finalmente iniciado, ele era geralmente executado através de uma única corrida de ataque, durante a qual cargas de profundidade ou projéteis Hedgehog eram lançados. Após a conclusão dessa corrida, o navio de escolta se afastava da área do ataque para reavaliar a situação. O objetivo era restabelecer o contato de sonar, verificar a extensão dos danos causados e, se necessário, planejar uma segunda investida. A preocupação central era não esgotar o suprimento limitado de armamentos anti-submarino, não revelar a posição do escolta a outros submarinos potencialmente presentes na área e evitar danos estruturais ao próprio navio por explosões de cargas muito próximas. A doutrina enfatizava a precisão e a eficiência de cada ataque, em detrimento de uma agressividade contínua. Contudo, essa abordagem, embora teoricamente segura e metódica, frequentemente se mostrava ineficaz contra tripulações de submarinos experientes e bem treinadas. Os longos intervalos entre os ataques e as pausas para reavaliação concediam ao submarino inimigo um tempo precioso. Durante esses lapsos, ele podia manobrar para evadir, mudar de profundidade para se esconder em camadas térmicas, lançar contramedidas acústicas para confundir o sonar do escolta, ou até mesmo escapar completamente da área de contato, submergindo em segurança.
O ponto cego inerente ao lançamento de cargas de profundidade, onde o navio atacante perdia o contato de sonar ao passar sobre o alvo, era um fator crítico que permitia aos submarinos se moverem sem serem detectados por um período crucial, frustrando os esforços dos caçadores. Foi diante dessa realidade frustrante, onde submarinos japoneses escapavam repetidamente, que um capitão americano de um escolta operando no Pacífico Ocidental começou a questionar os manuais e os protocolos estabelecidos. Ele observou que a cautela excessiva estava resultando em perdas desnecessárias de navios e vidas, e que a doutrina padrão estava falhando em neutralizar a ameaça submarina de forma decisiva. A persistência, ele percebeu, era a chave para o sucesso, mas a doutrina vigente não a permitia. Este capitão, cujo nome se tornaria sinônimo de uma nova era na guerra antissubmarino, chegou à conclusão de que a única maneira de garantir um afundamento era não dar ao inimigo nenhuma chance de respirar. Ele decidiu ignorar os protocolos estabelecidos e adotar uma postura radicalmente diferente: atacar sem pausa, transformando a caça em uma perseguição incessante e implacável. A essência da tática proibida residia em uma simplicidade radical, mas profundamente disruptiva em relação à doutrina estabelecida. O capitão decidiu que a chave para o sucesso não era a cautela ou a reavaliação meticulosa, mas sim a persistência implacável. A instrução era clara. Uma vez que o contato com o submarino inimigo fosse estabelecido, ele não deveria ser perdido. Não haveria pausas para rearmar, para que a tripulação respirasse, ou para que o sonar pudesse ser realinhado sem o ruído das próprias cargas. O objetivo era manter uma pressão contínua e incessante sobre o alvo, sem dar-lhe qualquer oportunidade de evasão ou contra-ataque. Para concretizar essa estratégia de ataque constante, a logística dos lançadores Red Hawk foi adaptada de forma engenhosa. Um escolta típico era equipado com 2 lançadores Red Hawk, posicionados geralmente na proa. A inovação do capitão foi orquestrar o uso desses lançadores em um revezamento sincronizado. Enquanto um dos lançadores disparava sua salva de 24 projéteis, a tripulação do segundo lançador já iniciava o processo de recarregamento. Cada recarga, embora realizada por marinheiros altamente treinados e eficientes, levava alguns minutos. No entanto, o tempo era gerenciado de tal forma que, assim que a primeira salva era disparada e o navio manobrava para uma nova corrida de ataque, o segundo lançador estava pronto para disparar, ou quase pronto. Esta coordenação precisa garantir que, após um ataque, não houvesse o tempo de inatividade que permitia ao submarino inimigo escapar. Era um ciclo ininterrupto de detecção, aproximação e ataque, criando um fluxo contínuo de projéteis chovendo sobre a área do contato. O efeito era o de um martelo descendo, uma metáfora para a implacável e repetitiva ação que buscava esmagar o submarino inimigo. A tripulação de cada lançador trabalhava sob intensa pressão, mas a precisão de seus movimentos e a velocidade da recarga eram vitais para o sucesso da tática, que exigia não apenas destreza técnica, mas também uma resistência física e mental notáveis. A escolha do lançador Red Hawk era fundamental para o sucesso dessa tática. Ao contrário das cargas de profundidade, que explodiam a uma profundidade pré-determinada, os projéteis do Red Hawk eram equipados com espoletas de contato, detonando apenas ao atingir diretamente o casco do submarino. Isso eliminava o principal problema das cargas de profundidade, o ponto cego do sonar. Com o Red Hawk, o navio atacante podia manter o contato de sonar com o submarino durante todo o ataque, pois os projéteis eram lançados à frente, permitindo uma vigilância constante do alvo e a correção de trajetória em tempo real.
A ausência de explosões prematuras também significava que o próprio escolta não era submetido ao choque violento das detonações, o que permitia manobras mais agressivas e uma avaliação mais clara e imediata do sucesso do ataque. Além disso, a dispersão dos 24 projéteis criava um padrão de impacto considerável na água, aumentando significativamente a probabilidade de um acerto direto, mesmo contra um submarino em manobra evasiva. A cada salva, uma nova chance de impacto era apresentada, mantendo o submarino sob constante ameaça e sem trégua, transformando-o de um caçador furtivo em uma presa encurralada e sem escapatória. A implementação da tática proibida criou um profundo contraste, não apenas com a doutrina ASW, aliada convencional, mas de forma ainda mais acentuada com a mentalidade e os protocolos da Marinha Imperial Japonesa. Enquanto as forças aliadas, antes da inovação deste capitão, operavam com cautela e ciclos de ataque que concediam pausas, a Marinha Japonesa, por sua vez, havia desenvolvido suas próprias estratégias de evasão e contra-ataque baseadas na expectativa de que tais pausas ocorreriam. Em doutrina japonesa de operações submarinas, embora focada em reconhecimento e interdição de linhas de suprimento, pressupunha que um navio de escolta, após um ataque inicial com cargas de profundidade, se afastaria para reavaliar a situação e rearmar seus lançadores. Esse tempo de inatividade era vital para os submarinistas japoneses. Eles eram treinados para aproveitar cada segundo para manobrar evasivamente, mudar de profundidade, submergir ainda mais fundo, ou, em alguns casos, até tentar contra-atacar se a oportunidade surgisse. A expectativa era de um duelo de paciência e astúcia, onde a furtividade e a capacidade de desaparecer eram suas maiores armas. No entanto, a agressividade metódica da tática proibida era algo para o qual a Marinha japonesa simplesmente não estava preparada. Seus protocolos de evasão e contra-ataque eram completamente inadequados para lidar com uma investida contínua e sem trégua. Não havia tempo para manobrar em segurança, para lançar contramedidas eficazes ou para se esconder em camadas térmicas. A pressão incessante do martelo descendo eliminava todas as oportunidades de respiro que um submarino necessitava para sobreviver a um ataque. A surpresa e a desorientação a bordo dos submarinos japoneses sob tal ataque devem ter sido avassaladoras. Acostumados a serem os caçadores furtivos, os tripulantes se viram subitamente transformados em presas encurraladas. O ping incessante do sonar, seguido pela chuva contínua de projéteis Hedgehog, criava um ambiente de terror claustrofóbico. A impossibilidade de escapar do contato, a ausência de pausas para planejar a próxima manobra evasiva e a percepção de que o ataque não terminaria até a destruição completa do submarino eram fatores desmoralizantes. Este método implacável não apenas superava a capacidade tática japonesa, mas também quebrava o moral, transformando a confiança em desespero e a astúcia em uma luta fútil pela sobrevivência. O duelo de estratégias se tornava, na verdade, um massacre unilateral. A implementação da tática proibida rapidamente produziu resultados impressionantes e sem precedentes na guerra anti-submarino. Em um período de apenas 12 dias, este único navio de escolta, operando no Pacífico Ocidental, conseguiu afundar 6 submarinos japoneses. Este feito não era apenas notável, representava um recorde absoluto para qualquer embarcação aliada em uma campanha anti-submarino, demonstrando a eficácia devastadora da nova abordagem. Cada afundamento significava não apenas a neutralização de uma ameaça inimiga, mas também um golpe significativo na capacidade operacional da Marinha Imperial Japonesa na região, impactando diretamente suas operações de patrulha e transporte.
A bordo do escolta, a rotina de caça e ataque tornou-se uma orquestração de precisão e tensão constante. Na ponte de comando, o som dominante era o ping, contínuo e hipnótico do sonar. Essa batida rítmica preenchia o ar, indicando a presença persistente do alvo submerso. Os operadores de sonar, com fones de ouvido apertados, monitoravam cada eco, cada mudança sutil no retorno, fornecendo atualizações constantes sobre a posição, curso e profundidade do submarino. A concentração era total, pois a perda momentânea do contato significaria a evasão do inimigo, e a tática proibia qualquer interrupção na perseguição. O capitão, em seu posto central, emitia comandos curtos e precisos, sua voz calma, mas firme, guiando a embarcação através das manobras de ataque. Ordens como acelerar para 20 nós, rumo 030, preparar Red Hog, lançador 1, eram executadas com rapidez e eficiência pela tripulação. A equipe havia sido treinada exaustivamente para essa nova e agressiva metodologia. Os oficiais de navegação e táticos trabalhavam em conjunto, plotando o curso do inimigo e calculando o momento ideal para o lançamento dos projéteis, garantindo que o navio estivesse na posição perfeita para maximizar a chance de acerto. No convés, os lançadores Red Hog eram preparados com agilidade. Quando a ordem de fogo era dada, os 24 projéteis eram disparados em um padrão de dispersão para a frente do navio. O som era de um chiado forte, seguido pelo impacto dos projéteis na água que choviam como punhos sobre a superfície, cobrindo a área onde o sonar indicava a presença do submarino. A cada salva, a tensão aumentava e a tripulação observava o mar com expectativa, enquanto o segundo lançador já estava sendo recarregado, garantindo a continuidade do ataque sem dar trégua ao alvo. A espera pelo resultado era breve, mas intensa. Se a salva fosse bem-sucedida, o estrondo final da explosão subaquática era inconfundível. Um som surdo e potente que podia ser sentido através do casco do próprio escolta indicava que um dos projéteis do Red Hog havia encontrado seu alvo. Segundos depois, a superfície do oceano começava a borbulhar e uma mancha escura e crescente de óleo diesel emergia, acompanhada por destroços menores. Esta era a prova visual e irrefutável de que o submarino inimigo havia sido atingido e neutralizado. O óleo negro subindo à superfície era o sinal de um sucesso decisivo, confirmando que o contato que antes era uma ameaça persistente havia desaparecido para sempre, transformado em destroços no fundo do oceano. Este ciclo de detecção, ataque implacável e confirmação visual se repetiu por 6 vezes em menos de 2 semanas. Cada vitória solidificava a eficácia da tática e elevava a moral da tripulação, que via seus esforços incansáveis se traduzirem em resultados concretos e vitais para o esforço de guerra aliado. A capacidade de operar de forma tão agressiva e contínua, mantendo o inimigo sob pressão constante, era o diferencial que transformou este escolta em uma máquina de caça anti-submarino sem igual, redefinindo o que era possível na guerra naval. A implementação da tática proibida gerou consequências diretas e altamente positivas para o esforço de guerra aliado no Pacífico. Com a eliminação de 6 submarinos japoneses em um curto período, as rotas marítimas que antes eram constantemente ameaçadas começaram a se tornar significativamente mais seguras. Os comboios aliados, responsáveis pelo transporte de milhões de toneladas de suprimentos vitais, equipamentos militares e milhares de tropas, puderam respirar mais aliviados. A diminuição drástica das perdas de navios de transporte e de escolta resultou em uma redução considerável de baixas humanas e materiais, garantindo que os recursos chegassem aos seus destinos sem interrupções.
Esta nova segurança nas rotas permitiu que o foco logístico se deslocasse da defesa para o avanço, otimizando o planejamento e a execução das operações. As rotas marítimas limpas de ameaças submarinas abriram caminho para um fluxo contínuo e desimpedido de suprimentos e reforços em uma escala sem precedentes. Este fluxo ininterrupto era crucial para sustentar a campanha de saltos de ilha dos aliados, que exigia um apoio logístico maciço para as forças que avançavam em direção ao Japão. A capacidade de mover grandes volumes de material e pessoal com maior segurança acelerou significativamente o ritmo das operações militares. Bases recém-conquistadas puderam ser rapidamente supridas e fortificadas, e as tropas em combate recebiam o apoio necessário para manter a ofensiva. A tática, ao neutralizar uma ameaça crítica, contribuiu diretamente para a aceleração do avanço aliado no Pacífico, encurtando o tempo e o custo em vidas para alcançar os objetivos estratégicos. O impacto desta série de afundamentos não se limitou apenas às operações aliadas. Ele teve um efeito devastador no moral da Marinha Imperial Japonesa. Antes, os submarinistas japoneses operavam com a percepção de serem uma ameaça furtiva e imprevisível, capazes de atacar e escapar, impondo um custo constante aos aliados. No entanto, a tática implacável e persistente do escolta americano inverteu completamente essa dinâmica. A notícia dos afundamentos rápidos e sucessivos, sem que os submarinos tivessem chance de evasão, se espalhou, transformando a confiança em desespero. A percepção de que não havia escapatória para um ataque tão contínuo, que o inimigo não daria trégua, minou profundamente a moral das tripulações submarinas. Eles se viram de caçadores a presas encurraladas, enfrentando um predador que não seguia as regras convencionais e que não parava até a destruição completa. Este golpe psicológico foi tão significativo quanto as perdas materiais, contribuindo para a desorganização e a diminuição da eficácia das operações submarinas japonesas nos meses seguintes. O extraordinário sucesso alcançado por este escolta não resultou de uma única inovação, mas da convergência de 3 elementos cruciais. Primeiramente, a audácia de um comando que desafiou a doutrina militar estabelecida. O capitão não se contentou com a ineficácia dos métodos convencionais e teve a coragem de romper com o manual, impondo uma nova abordagem que priorizava a destruição do inimigo acima da cautela tradicional. Em segundo lugar, a competência e o treinamento de uma tripulação afiada. Marinheiros e oficiais executaram a tática com precisão, operando os lançadores Hedgehog em um revezamento implacável e mantendo a concentração sob intensa pressão. A sincronia e a dedicação da equipe foram fundamentais para sustentar o ataque contínuo. Em terceiro lugar, a aplicação inteligente de uma tecnologia que, em sua essência, era simples: o lançador Hedgehog. Sua capacidade de disparar projéteis à frente do navio, mantendo o contato de sonar e explodindo apenas por contato direto, era ideal para a tática de pressão constante, eliminando os pontos cegos e os riscos associados às cargas de profundidade. Juntos, esses elementos transformaram o navio em uma ferramenta de destruição implacável. A imagem do martelo pneumático tornou-se a metáfora precisa para descrever sua operação, assim como uma ferramenta industrial que martela repetidamente até quebrar uma barreira ou moldar um material. O escolta aplicava uma pressão incessante e metódica sobre os submarinos japoneses. Não havia trégua. Apenas a repetição contínua do ataque, até que a resistência do inimigo fosse completamente esmagada e o contato desaparecesse para sempre. Era uma solução brutalmente eficaz para um problema persistente.
Esta história, que demonstra como a inovação e a agressividade podem redefinir o campo de batalha, reflete um aspecto recorrente da abordagem americana para a resolução de problemas, especialmente em tempos de guerra. Caracteriza-se por um pragmatismo que não hesita em questionar métodos estabelecidos se estes se mostrarem ineficazes. A agressividade tática, quando justificada pela necessidade de superar um desafio, é empregada sem reservas. E a busca por inovação, seja através de novas tecnologias ou da reinterpretação das existentes, é constante. Mesmo que isso signifique desafiar a ortodoxia, a prioridade é encontrar a solução mais eficaz e decisiva. A tática proibida do escolta no Pacífico, com seu comando ousado, sua tripulação afiada e sua tecnologia simples transformada em um martelo pneumático, exemplifica essa mentalidade. Foi um método direto, implacável e, acima de tudo, eficaz, que garantiu a segurança das rotas aliadas e acelerou o fim de uma guerra que parecia interminável.